pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Diego Torbes, o canal que fala diretamente com você, torcedor gremista. Se inscreva, ative as notificações e fiquem por dentro de todas as informações que saem aqui no canal Diego Torbes. Lembrando, pessoal, pedir aquela ajuda para vocês. Nesse mês aí gostaríamos de chegar em 20 mil inscritos aqui no canal Diego Torbes, fazer o mutirão de trazer um inscrito aqui para o canal Diego Torbes. Se cada um de vocês trouxerem um amigo de vocês que ainda não é inscrito aqui, a gente bate a meta do canal e chegaremos em 20 mil inscritos o quanto antes. Preciso e conto muito com a ajuda de cada um de vocês, tá bom? O canal Diego Torbes tem um oferecimento para Restaurante Grill Papagaio, a sua parada estratégica ali na entrada de Cachoeira do Sul. E Vaca Preta, eleve o seu paladar. A Vaca Preta tem as melhores linguiças, mantas, tem farofa, tem chopp, olha pessoal, Vaca Preta tem de tudo. Então é a Vaca Preta, eleve o seu paladar. Bom, como todos sabem, o Grêmio demitiu na noite desta quarta-feira após aquela derrota vexatória contra o Mirassol, lá em Mirassol, em São Paulo. O Grêmio demitiu após o jogo o técnico Gustavo Quinteiros e a sua comissão técnica. O Grêmio ainda está buscando aí o novo treinador e muitos nomes já foram ventilados ou especulados. Quem esteve aqui comigo ontem em live, né? Fizemos uma live após o jogo, acompanhou aí que eu estava conversando com alguns dirigentes e com algumas pessoas importantes, e até mesmo com aquela minha fonte irrefutável que eu sempre brinco aqui, né? Sobre o que poderia acontecer. Na noite de ontem, alguns perfis colocaram que o Grêmio tinha acertado com o Filipão. Hoje, eram volta de 6:30 da manhã, eu conversei novamente com a minha fonte irrefutável e perguntei: Filipão já está acertado com o Grêmio? E ele me disse o seguinte: o Filipão não está contratado. Ele já tinha me falado isso na noite de ontem, eu até postei no meu Twitter, né, que o Filipão não estava contratado ainda. A ideia era sim conversar com o Filipão e houve até um primeiro contato, mas ainda não houve uma proposta, não partiu para algo mais concreto, tá? Até eu conversei agora pela manhã com uma pessoa que é muito próxima ao Luiz Felipe Scolari, muito próxima ao Filipão, e ele me disse o seguinte: olha, Torbes, o Felipe, até ele usou essa expressão, esse termo, o Felipe tem a questão lá de uma questão de saúde da patroa, né? Então ele está muito mais focado nisso, preocupado com isso, do que outras situações. Foi isso que ele me respondeu. Outro dirigente com o qual eu conversei me disse o seguinte: olha, eu acho que o Filipão é só ligar e ele vem. Foi isso que um outro dirigente me relatou. Mas a minha fonte irrefutável tinha me dito: o Filipão não está contratado, ainda não está contratado. Então a informação que eu tenho que o Grêmio pode daqui a pouco procurar o Filipão em outro momento, ou até hoje, amanhã, mas vai em busca primeiro aí do nome do treinador. Foi isso que me passaram, tá, pessoal? Que neste momento ainda não tem um acerto com o Filipão. Aí eu perguntei: vem cá, o Grêmio pode deixar de lado o Filipão? Como é que é a situação? E a pessoa me disse: eu acho que não. Acho que não, porque o apelo com a torcida também é muito grande e também seria uma forma de, além de ter um nome forte no vestiário, né? O Filipão é um gigante no Grêmio, e eu até participei agora há pouco do programa de esportes do SBT Rio Grande do Sul, junto lá com o meu amigo Jeremias Werneck, e falei isso, que o Filipão é um nome gigante e ele pode chegar no vestiário e disser para os jogadores: olha, quem não estiver comigo tá fora. Eu tenho faixa, sou campeão do mundo, sou campeão aqui no clube, a torcida me respeita, a torcida me dá o aval das situações. Eu já tentei fazer algo parecido aqui, não deu certo e olha o que aconteceu. Então, o Filipão é um nome muito gigante na história do Grêmio, é um nome gigante entre os torcedores, é um nome muito gigante e muito respeitado não somente por torcedores, por imprensa, mas também por dirigentes que estão hoje no Grêmio. Então, seria um nome que, além de trazer uma segurança para o vestiário, também traria uma segurança aos torcedores, tá bom? E aí veio a grande questão. Sempre me falaram que o plano A, o grande nome, era o Dorival. O grande nome era a dupla Filipão/Dorival. E aí, hoje pela manhã, eu conversei com a minha fonte irrefutável, como estava falando com vocês, e perguntei: e o Dorival? Vocês já contataram
Ele só me respondeu a seguinte frase: não será contratado. Não será contratado. Um outro dirigente me disse que ele foi contratado, mas que não sentiram uma firmeza. Foi essa frase que ele me utilizou. Mas que ele não sabia a resposta do Dorival. Esse outro dirigente me disse que não sabia a resposta do Dorival. Mas o que a minha fonte irrefutável falou, já ficou bem claro, né, pessoal? A minha fonte irrefutável disse o seguinte: não será contratado. Tem pipocado vários outros nomes, né? Pipocou a possibilidade de Thiago Carpini, mas me descartaram o nome e não houve nenhuma procura. A questão do Tite, muita gente pede o Tite, mas nós já falamos, né, que o Tite está aguardando uma proposta de um clube que joga o Super Mundial. Enfim, né, o Tite nesse momento acredito que não voltaria para o futebol brasileiro, até porque senão seria a primeira opção até do Corinthians, né, que demitiu o Ramon Dias. E lá de São Paulo também vem a informação que o Corinthians teria um acerto com o Dorival para que ele fosse o treinador da equipe. Então tem muitas coisas agora, tem alguns clubes também sem treinador, o Grêmio, o Santos, o Corinthians. Então o mercado de treinadores agora acaba ficando inflacionado, né, pessoal? Bom, sobre Mano Menezes, né? Sobre Mano Menezes, o que eu tenho é que há uma divergência praticamente na metade da direção, vamos dizer assim, o nome do Mano, né? Alguns gostam, outros não gostam. A frase que eu ouvi foi o seguinte: olha, a frase que eu ouvi, tá? O meu medo do Mano é com esse elenco. O meu medo do Mano é com esse elenco. Até a pessoa não me aprofundou. Eu perguntei, tá, mas medo por quê? Criar atrito ou modelo de jogo, mas a pessoa não me respondeu ainda, tá? Mas a resposta foi essa. Eu não obtive ainda uma resposta se é o Mano Menezes, se teve contato ou não. Eu perguntei aqui para minhas fontes e perguntei para a fonte irrefutável. Até estou olhando novamente se ele me respondeu. Não, ainda não me respondeu. Eu perguntei para ele se realmente teve algum contato pelo Mano Menezes, pelo menos para abrir conversas, né? Para saber se o treinador tem interesse aí em trabalhar no Grêmio. Eduardo Gabardo soltou agora uma informação, um vídeo dizendo que o Grêmio já contatou o Mano, e o Gabardo até citou o seguinte: olha, não teve proposta, não passou ainda para uma formalização de proposta, nem de valores, nem de nada. Houve um contato perguntando se o que o Mano faria até o final do ano e se ele toparia conversar pelo menos. Essa informação é do Gabardo. Eu ainda não tive uma resposta sobre o Mano Menezes. Então tá muita coisa acontecendo no Grêmio. O Grêmio neste momento que é 17º lugar no Campeonato Brasileiro. Hoje tem Bahia e Cruzeiro no complemento da rodada. E o Bahia ainda pode ultrapassar o Grêmio pode ficar em 18º lugar. E foi longa essa noite que passou na noite de quarta-feira e ela parece que está continuando hoje, né? Ontem à noite também, pela madrugada, a torcida do Grêmio, a torcida organizada geral do Grêmio fez um protesto, chegou lá por volta de 2h30 da manhã, 2 horas no CT, e foi liberar o ônibus do Grêmio ali perto das 4 horas da manhã, depois que o Rossato, o vice-presidente de futebol, desceu do ônibus junto com o diretor do departamento de torcida, do DTG, o Thiago Floriano, e conversaram com a torcida do Grêmio, liberando o ônibus assim, praticamente 4 horas da manhã. Tá complicada a situação do Grêmio neste momento, que faz o treino nesta tarde de quinta-feira, após ter chego lá de Mirassol. O Grêmio, na verdade, de Mirassol foi para São José do Rio Preto, onde pegou o voo e chegou duas horas aí em Porto Alegre. O Grêmio faz um treino nesta quinta-feira e quem comanda o treino é James Freitas, o auxiliar técnico do Grêmio, que voltou, né, o ano passado. Até foi a pedido do Renato Portaluppi a volta de James Freitas, até naquele momento turbulento em que o Renato poderia sair do clube e ele tinha uma comissão dele, né? E se ele saísse naquele momento, poderia o Grêmio ficar sem ninguém ali. Então o James Freitas tinha retornado ao Grêmio em 2024. E aí, provavelmente James Freitas deve comandar a equipe no treino de sexta-feira e também comandar no Clássico Grenal. A informação que eu tenho é que James Freitas será sim o treinador no Clássico Grenal até segunda ordem. A palavra que foi utilizada é essa. Só se o Grêmio contratar um treinador assim muito rapidamente e o próprio treinador aceitar ficar na casa-mata. É que pro treinador também fica ruim, né, pessoal? Porque recém ele chegou, talvez 1, 2 dias e ser imputado a ele
um possível resultado negativo no Clássico. Mas então, assim, a informação é essa, o conjunto de informações é essa. Filipão ainda não tem um acerto, mas foi contatado, perguntado se realmente pode sentar e conversar. Não há uma proposta oficial ainda ao Luiz Felipe Scolari, mas ele não está contratado ainda, tá? Como eu falei, ele tem uma questão de saúde familiar. E um dirigente me disse, se o telefone tocado, Filipão, com certeza ele deve aceitar. Dorival, a minha fonte refutável disse, não vamos contratar. Thiago Carpini também me descartaram. Mano Menezes, não me responderam ainda, mas o Gabardo trouxe que já houve o contato. Fernando Diniz também me negaram, assim, ó, não de forma tão veemente, tá? Não me disseram assim, ó, não vem, a gente não vai trazer, não vamos contratar. Só me disseram assim, olha, com o elenco que nós temos hoje não casa com as características de jogo, de formatação do Fernando Diniz. Foi apenas isso que me responderam. Tá? E algum outro treinador aí que possa surgir daqui a pouco que não tenha sido falado ou especulado, né, pessoal? Por enquanto são esses nomes falados. E agorinha, um outro dirigente me disse, não, a nossa primeira opção era o Dorival, mas não teve o avanço que gostaríamos, tá bom? Então, neste momento, Mano Menezes tem à frente, por informações, principalmente ali do Gabardo. Eu não tive a confirmação, aguardo uma confirmação aqui para fazer outro vídeo e trazer para vocês, tá bom, pessoal? Um forte abraço, se inscrevam, ativem as notificações e, por favor, me ajudem a chegar em 20 mil inscritos aqui no canal Diego Torbes. Forte abraço, dale Grêmio, valeu!